Irmãos, a paz de Cristo a todos. Um prazer, mais uma vez, poder servir a essa igreja. Mais uma vez, minha gratidão pelo convite do pastor Vumar para estar com vocês ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. E nós leremos esse capítulo, onde a palavra de Deus diz assim a partir do versículo 1. Havia no país de Uz certo homem chamado Jó. Era justo e honrado, religioso e apartado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e numerosos servos. Era o mais rico entre os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de cada um, e convidavam suas 3 irmãs para comer com eles. Ao terminar esses dias de festa, Jó os fazia vir para purificá-los. Madrugava e oferecia um holocausto para cada um, caso tivessem pecado, amaldiçoando a Deus em seu íntimo. Jó costumava fazer isso a cada vez. Certo dia, os anjos foram e se apresentaram ao Senhor. E entre eles chegou também Satã. O Senhor lhe perguntou: de onde vens? Ele respondeu: de dar voltas pela terra. O Senhor disse: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro como ele. É homem justo e honrado, religioso e apartado do mal. Satã lhe respondeu: e tu crês que sua religião é desinteressada? Se tu mesmo o cercaste e protegeste, bem como seu lar e tudo que é seu, abençoaste os seus trabalhos, seus rebanhos se alargam pelo país, mas toca-o, danifica as suas posses, e aposto que te amaldiçoará de frente. O Senhor lhe disse: faz o que quiseres com suas coisas, mas não toque nele. E Satã foi embora. Certo dia, quando seus filhos e filhas comiam e bebiam em casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: os bois estavam arando e as jumentas pastando ao seu lado, quando caíram sobre eles alguns sabeus, apunhalaram os servos e levaram o gado. Só eu pude escapar para contar. Não tinha acabado de falar quando chegou outro e disse: caiu um raio do céu e queimou e consumiu tuas ovelhas e pastores. Só eu pude escapar para contar. Não tinha acabado de falar quando chegou outro e disse: um bando de caldeus dividido em 3 grupos lançou-se sobre os camelos e os levou, apunhalando os servos. Só eu pude escapar para contar. Não tinha acabado de falar quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão cruzou o deserto e investiu pelos 4 cantos da casa, que desmoronou e os matou. Só eu pude escapar para contar. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se por terra e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e não voltarei a ele. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
Apesar de tudo, Jó não pecou e nem acusou a Deus de desatino. Vamos orar ao Senhor? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Palavra sempre presente, palavra sempre atual, palavra sempre viva em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada. Obrigado pelo privilégio que temos de ler essa palavra e de meditarmos nela. E agora te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conceda a graça de compreendermos aquilo que lemos. Que os nossos corações sejam instruídos na verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esses dias têm sido dias, com toda certeza, muito, muito difíceis ao redor do mundo. Nós vivemos um período de falsas esperanças, desde que essa pandemia se instalou, se estabeleceu no mundo todo. Previsões que não se cumprem. Vamos fechar para que evite-se o contágio e vamos reabrir e o contágio reaparece. Lugares onde aparentemente as coisas estavam caminhando para uma resolução, estão vivendo uma segunda onda e é uma época de profundas incertezas. Quando poderemos voltar a cultuar juntos, por exemplo? Quando teremos novamente a liberdade de todos nós estarmos juntos na casa de Deus? Quando a vida vai voltar à normalidade? Nós não temos respostas. Não sabemos. E no meio de tantas incertezas, tantas falsas esperanças que o mundo está vivendo, nós temos visto um agravamento no emocional das pessoas. As pessoas estão ficando sem paciência. As pessoas estão ficando desesperançosas. E o problema é que, junto com a desesperança, vem uma série de outras atitudes que levam a atos impensáveis em situações diferentes, em contextos diferentes. Tem aumentado, não é só a violência dentro das casas, nas famílias. Tem aumentado, e você pode pesquisar, estudar esse assunto, como eu faço, coisas que a mídia não quer mostrar, mas está aumentando o número de pessoas com depressão, pessoas desenvolvendo síndrome do pânico, pessoas que estão se suicidando. Há uma desesperança generalizada ao redor do mundo e que vem acompanhada de uma série de outras coisas. O desemprego, a saúde. Perceba, é um quadro caótico em que a vida é levada ao desespero. E é mais triste ainda ver cristãos que nesse momento se encontram desesperançados com a própria vida. Cristãos que diante da possibilidade da morte se desesperam. Entenda, nós precisamos ser misericordiosos porque essas coisas são difíceis mesmo. Não deveríamos nunca julgar as pessoas que estão sofrendo e passando por esses momentos com desesperança. Mas precisamos nos perguntar, nós como cristãos, por que cenários como estes ainda nos abatem? Por que cenários como estes
tiram nossa esperança, roubam a nossa alegria. Deus nos deu um livro fantástico para pensarmos sobre essas coisas. Deus nos revelou um livro de uma profundidade tamanha para pensarmos sobre todas essas coisas, que é o livro de Jó. Um homem que, conforme a história que nós lemos, um homem íntegro, um homem que não podia ser acusado de alguma coisa exatamente para que Deus viesse contra ele e o punisse. E agora, de repente, esse homem está ali também passando por um momento muito difícil, onde ele perde tudo que tem, perde seus filhos, e no capítulo 2 ele ainda vai perder a própria saúde de uma forma muito grave. E no caso de Jó, talvez seja um pouquinho pior, porque por ele ser um homem íntegro, um homem que andava com Deus, diz o versículo 1, que era um homem que se apartava do mal, ele evitava qualquer coisa que tivesse a aparência do pecado. Como um homem desse vive uma experiência tão drástica, tão dramática como essa? Na cultura de Jó, a grande questão que havia era: se nós vivêssemos como ele vive, não seria correto que Deus nos retribuísse o bem por vivermos assim? E é isso que nós chamamos, na análise da teologia de Jó, de teologia da retribuição. Uma teologia que tem acompanhado a vida de tantas pessoas que acham que porque procuram ter uma vida reta, uma vida correta aos olhos de Deus, todas as coisas vão fluir com naturalidade, vão fluir com beleza. E aí, de repente, a vida vem e nos prega uma peça como essa, onde não poupa justos e injustos, que não poupa tementes a Deus e não tementes a Deus. Como entender? A grande questão do livro, em suma, é nos ensinar algumas questões bem básicas. Primeiro, que a teologia da retribuição é uma falácia. Quando Deus se manifesta a partir do capítulo 38 do livro de Jó, Deus não dá satisfações, mas ele apenas mostra o direito dele de ser Deus. A outra grande questão é que esse livro não somente se contrapõe a essa ideia da retribuição, como estabelece que Deus, sendo Deus, está no governo de tudo que acontece. Nada e absolutamente nada que está acontecendo na nossa história agora está fora do governo de Deus. E uma outra questão, capítulo 42, quando Jó, depois de entender isso, diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse livro também nos diz que não é apenas que Deus está no controle. Tudo que está acontecendo faz parte de um grande plano de Deus, que converge para a redenção humana e para a redenção da própria história. E aqui a gente poderia ter um bom tempo só para explicarmos esses três aspectos do problema da teologia da retribuição, a questão do controle de Deus e do plano de Deus na redenção individual e da história. Mas eu hoje quero lhe convidar a pensar sobre uma outra perspectiva, sob uma perspectiva da reação. Porque talvez eu possa até lhe mostrar como isso funciona na maneira de Deus trabalhar a história.
Mas isso não vai mudar o seu coração quando a dor chegar. Isso não vai mudar a sua atitude exatamente quando a aflição bater a sua porta. Por isso, alguns anos atrás, eu escrevi um livro chamado Antes Eu Te Conhecia de Ouvir Falar. Aprendendo a suportar e permanecer de pé em tempos de dor e aflição, que é uma análise do comportamento de Jó. Porque a despeito de tudo o que aconteceu, e a despeito dele não compreender direito o problema da teologia da retribuição, é interessante que o próprio Jó, ele carregava essa ideia da teologia da retribuição. Ainda que ele não entendesse direito como Deus estaria no controle daquilo, ainda que ele não entendesse direito como aquilo convergia para um plano na vida do próprio Jó e na redenção da própria história, ainda que ele não entendesse nada disso, pelo que o livro nos demonstra, através dos diálogos que aparecem ali, com certeza, Jó sabia reagir. E essa foi a razão pela qual ele não sucumbe, essa é a razão pela qual ele não chega ao desespero supremo. Algumas lições Jó nos ensina para que no tempo da dor, no tempo da aflição, quando a angústia bater a nossa porta, a gente possa permanecer de pé. A gente consiga continuar lutando, a gente consiga andar. Sabe, eu escrevi esse livro por causa da minha própria experiência. Foi um tempo que eu precisei aprender a permanecer de pé diante de tantas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Também de perder, não como Jó, mas de perder tudo. Perder o próprio valor de dignidade, de respeito. Perder até minha condição de sustento. Eu lembro que quando isso aconteceu, essa igreja foi usada por Deus para me dar uma ajuda que me permitia pelo menos ter o que comer durante um tempo. Daí minha profunda gratidão a essa igreja. Onde eu fui muito atacado, onde não faltaram esses amigos de Jó na minha vida, e eu precisei me debruçar para aprender com esse homem como ficar de pé em um momento como aquele, como não me prostrar, como não parar no deserto e esperar que a morte apenas viesse. A primeira grande questão que me levou à reflexão quando eu estava estudando essa situação de Jó naquela época foi que Jó foi testado literalmente por causa da afirmação que havia no versículo 1, de que ele era um homem justo e íntegro. A tradução que eu estou usando aqui, ela diz honrado, mas a palavra hebraica é melhor traduzida como um homem íntegro, temente a Deus e que se apartava do mal. E por causa disso veio a prova sobre a vida de Jó. Por que ele não caiu? Por que ele continuou de pé, tendo forças até mesmo para argumentar com seus amigos que o questionavam? Que diziam, Jó, não é possível, você deve ter cometido algum pecado grave para que Deus agora esteja punindo você. Por que Jó não caiu? Por que Jó não cedeu? Por que a gente não termina o livro vendo um Jó destruído, fracassado? Porque aquilo que foi o motivo do teste da sua vida era também a realidade que o mantinha de pé. Não é possível que fiquemos em pé
em meio às dores, às aflições. Não é possível que fiquemos em pé em meio ao sofrimento se a integridade da nossa fé não for autêntica. É muito fácil a gente chegar em tempos de bonança, onde tudo está lindo e maravilhoso, onde temos dinheiro para comprar o que quisermos, passearmos, nos alimentarmos bem. É muito fácil chegarmos na igreja e louvarmos a Deus e dizermos: te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. É muito, muito fácil. Expressar fé num contexto como esse é muito fácil. O problema é quando chegam as provações. Se aquela fé que nós cantamos, que nós declaramos, não for autêntica, se ela realmente não era íntegra, não tem como ficarmos de pé. É interessante que a palavra integridade, que é usada aqui nesse versículo 1, no texto hebraico, ela tem a ideia de não estarmos divididos. O homem justo e íntegro é aquele homem que não estava dividido naquilo que ele acreditava. Todas as declarações de fé que Jó tinha realmente transcendiam ao que ele tinha. O Deus que Jó conhecia não era o Deus que ele amava, porque esse Deus o abençoava, como foi dito, né, pelo anjo acusador, né, no texto. Observe comigo novamente, quando Satã se aproxima, versículo 9, ele diz: e tu crês que sua religião, a religião de Jó, é desinteressada? Ou seja, você acha que Jó não tem interesse na maneira que ele se relaciona contigo? Você acha que ele é justo, que ele é íntegro, que ele é temente a ti, que ele se desvia do mal gratuitamente? Não, o que o anjo acusador está dizendo para Jó é apenas uma troca de favores. Ele é assim e tu o abençoas, então toque naquilo que ele tem e você vai ver como ele vai reagir. E aí, quando Jó perde tudo que tinha, quando Jó perde seus filhos, e numa segunda rodada ele perde duramente a saúde, esse homem terá dito: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que quando termina esse relato, versículo 22, né, do capítulo 1, diz assim: apesar de tudo, Jó não pecou, nem acusou a Deus de desatino. No capítulo 2, quando ele perde a saúde de uma forma tão brusca, tão dura, se você entende a enfermidade de Jó, você sabe que ele estava coberto de chagas, que eram feridas cheias de pus, que fedia, que doía no corpo. E a mulher dele então propõe que ele morra. E depois de exortar a sua mulher, capítulo 2, versículo 10, termina dizendo: apesar de tudo, Jó não pecou com os lábios. Por quê? A integridade da vida dele, da fé que ele tinha, era autêntica, irmão. Jó não estava brincando de seguir a Deus. Jó não estava brincando de ser um homem religioso, piedoso, que intercedia pelos filhos, pai exemplar. Não, ele não estava brincando, ele realmente tinha a vida dele entregue a Deus,
a despeito do que ele pudesse ter. E a integridade que a gente ouve naquela canção, Deus é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele é Deus. E se ele curar, é Deus. E se ele não curar, ele é Deus. É essa fé que compreende estar diante de alguém que é maior do que a nossa própria vida, de alguém que é maior do que tudo o que temos e com quem nos relacionamos, de alguém que é o sentido nosso de ser, o nosso sentido de viver, o nosso sentido de existir. Então, essa integridade é a integridade que faz Jó permanecer de pé. No Novo Testamento, um homem viveu essa experiência muito difícil também. De ir às lágrimas, de desistir da caminhada do ministério pastoral. Sim, o Novo Testamento nos fala de um pastor que, diante de tantas dificuldades, tantas lutas, desistiu. E prostrado ali em lágrimas, o apóstolo Paulo escreve para ele, segunda carta de Timóteo, ou segunda carta a Timóteo. Então, se você pode, pegue a sua Bíblia, dê uma olhada comigo. E no capítulo 1, Paulo, agora, diante desse Timóteo abatido, triste, desanimado, lembra a ele algumas coisas muito interessantes. 2 Timóteo 1, versículo 6, assim, por isso te exorto, capítulo 1, versículo 3, dou graças ao Deus de meus antepassados, a quem venero de consciência limpa, sempre que te menciono em minhas orações de noite e de dia. Observe agora, ao recordar as lágrimas que derramaste. Tenho vontade de ver-te para coroar minha alegria. E agora, olhe, recordo tua fé sincera. Paulo apela a Timóteo para que essa fé, que era sincera, seja agora a reação do próprio Timóteo. Porque não era fingida, não era falsa. É a mesma coisa em Jó. Por que Jó consegue sobreviver? Porque a fé dele em Deus não era uma fé condicionada à retribuição, não era uma fé ingênua, mas era uma fé viva que fazia com que houvesse integridade no coração dele. Então perceba, os tempos difíceis de dor sempre nos desafiarão exatamente na integridade da nossa vida. Se continuaremos numa mesma direção, ou se essas circunstâncias serão capazes de nos afastar de Deus. Se elas serão capazes de nos desviar da fé. Então nós precisamos nos perguntar se nós temos sofrido tanto em tempos difíceis, quão autêntica, quão sincera tem sido a nossa fé em Deus? Ou será que esse anjo acusador poderia chegar para Deus e dizer, você está vendo aquele teu filho? A fé dele é desinteressada? Não, não é desinteressada, ele só caminha contigo porque ele sabe que tu tens abençoado ele. Toca, tira o que tem e vê se ele continua. Será que esse anjo acusador poderia levar a sua vida diante de Deus para esse teste e verificar a autenticidade da sua fé? Agora observe que é uma fé que toca tudo na vida desse homem. É uma integridade que toca a maneira dele viver como um homem justo, que toca a maneira dele viver como um homem temente a Deus e que toca a maneira dele viver em relação ao pecado, tentando se afastar do pecado. Compreenda, não é que ele não pudesse pecar, até porque Jó, com toda certeza, pecou. Os discursos depois, quando ele vai responder aos seus amigos, mostram
que em alguns momentos ele se excedeu e Deus vai exortá-lo duramente a partir do capítulo 38 por causa disso. Então a integridade dele não está relacionada ao fato dele não pecar. A gente confunde às vezes isso. A integridade dele está ligada ao fato dele se afastar do mal, ele lutar contra o mal, lutar contra o pecado, a despeito dele mesmo ainda falhar. Será que Deus pode olhar na sua vida essa integridade que envolve justiça, envolve temor do Senhor, envolve o afastar-se do mal? Porque quando os tempos difíceis chegarem, se a nossa integridade não foi genuína, toda a nossa falsidade também será revelada. Mas não é apenas isso. Há algumas outras lições, e o nosso tempo é curto, até mesmo sobre essa questão da integridade, examinar o conceito de justiça, examinar o conceito de temor a Deus, examinar o conceito do afastar-se do mal, tudo isso nos ajuda a entender melhor essa integridade que deve estar presente em nossos corações para que no tempo da dor e da aflição não sejamos presas fáceis. Mas há uma outra questão. Quando esse homem recebe a notícia de que ele perdeu tudo o que tinha, que ele perdeu os seus filhos, e depois ele perdeu a própria saúde de forma tão dura. Você sabe o que é você ser cercado por pessoas e de repente a sua enfermidade feder tanto e doer tanto que as pessoas querem se afastar de você? Talvez você não saiba o que é isso. Talvez você saiba o que é perder filhos, e eu nem gosto de pensar nessa ideia. Mas esse homem perdeu tudo. E para outros, talvez seja até difícil pensar em perder um carro, quanto mais perder todo o patrimônio. Numa sociedade que nos ensina a ter cada vez mais, numa sociedade que nos diz que nós só seremos alegres, felizes, realizados, satisfeitos, quanto mais tivermos, é difícil pensar em perder tudo e permanecer de pé. Jó não permaneceu de pé apenas porque era um homem íntegro. Jó permaneceu de pé também porque ele compreendia a transitoriedade da vida em todas as coisas. Esse é um ponto que as pessoas têm perdido, irmãos. Antigamente nós falávamos mais do céu, antigamente nós falávamos mais da realidade eterna e até mesmo do inferno. Para nós era muito claro que o céu era real e nós almejávamos o céu, como também era muito claro a existência do inferno. Então a eternidade estava diante dos nossos olhos. E de tanto que os homens brincaram com o inferno, a eternidade foi se afastando dos seus corações. Eles encontraram um caminho mais fácil. Qualquer pessoa hoje que morre, principalmente se for um artista famoso, você sempre vai ouvir, Deus agora o chamou, ou para fazer palhaçada no céu, caso ele tenha sido comediante, ou para cantar lá no céu. Não importa a vida que ele levou. Não importa se ele foi um mulherengo, promíscuo, cachaceiro, se ele deu calote, não importa. Morreu é como se a morte em si fosse a redenção. Os homens perderam essa perspectiva, porque para eles a eternidade, na verdade, é o que eles têm agora, é o aqui, o presente, é esse momento. E então, se eles perdem um carro, isso é uma dor terrível. Não precisa nem perder um carro. Se arranhar o carro, acabou. Acabou, a pessoa perde a paciência, perde o humor, briga. Porque está tudo no mundo presente. Mas observe, Jó perdeu tudo.
E qual é a reação dele? Observe, capítulo 1, versículo 20, 21, ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Qual era a perspectiva que ele tinha sobre a vida? Isso aqui tudo é transitório, irmãos. Um dia a gente vai sair do ventre da mãe, um dia a gente vai voltar. E aí, só uma observação exegética importante. Alguns espíritas têm usado isso para dizer que aqui estaria ensinando a reencarnação, que a gente um dia vai voltar para a barriga da mãe de novo. Não, entenda. A Bíblia é um livro que foi revelado para os judeus, na cultura judaica. Na cultura judaica, a nossa primeira mãe lá na criação é a terra. Quando você lê Gênesis 2, versículo 4, diz assim: esta é a geração, a palavra hebraica toledoth, ali é a geração, a descendência dos céus e da terra. Essa descendência tem a terra, Deus faz o homem, e da terra e dessa formação do homem vem a descendência, os filhos. Então, na teologia judaica, todos os homens, por natureza, são filhos de Deus e da terra, sendo a terra a mãe. Então, quando Jó está dizendo, eu nu saí do ventre da minha mãe, ele está falando do nascimento natural que a gente conhece. E nu voltarei ao ventre da minha mãe, ele está falando da terra onde ele vai ser sepultado. Essa é a mensagem, é esse o entendimento dessa frase à luz da cultura judaica e não a reencarnação. Mas observe, Jó tem exatamente esse entendimento. Isso tudo aqui é transitório. Deve haver algo melhor. Tem que ter algo melhor do que isso aqui, irmãos. Porque, seja franco, a vida, como nós a conhecemos, ela não é bela. A vida não é bela. A gente tenta dar um jeitinho nela. E se conhecemos a Cristo, a gente dá uma maquiada melhor, mas a vida em si, como nós a conhecemos hoje, ela não é bela. No dia que você está sorrindo, que você conquistou alguma coisa, milhares de crianças foram violentadas. Mulheres foram assassinadas, espancadas. Milhares de pessoas tiraram a sua vida. No dia que você disse, hoje foi um dia muito bom, milhares de pessoas morreram de fome no mundo. Inocentes que não tinham nada a ver, morreram com uma bala perdida ou com um assassinato por engano. Perceba, a vida como ela é de fato, ela não é bela. Então eu deveria almejar algo melhor, algo justo, onde não houvesse essas injustiças de gente que morre de fome porque uma sociedade capitalista selvagem não tem o que dar a essa pessoa ou não quer dar o que comer a essa pessoa. Tem que ter algo melhor do que eu ter que viver constantemente sob a ameaça de perder tudo, de repente a vida simplesmente acabar. Tem que existir algo melhor. E a Bíblia diz, sim, existe. Existe o céu. Jesus foi preparar lugar para aqueles que vivem nele. Mas eu nunca vou conseguir compreender isso se a minha cabeça não compreender o que Jó compreendia. Isso aqui é transitório. Isso aqui passa. E é tão bom poder saber que na hora que chegar a minha morte, Deus me receberá em seus braços, como o Pai amoroso que aguardou tanto aquele momento de me encontrar. Você entende? Por que nós estamos sofrendo com essa situação que o mundo vive? Por que tem crente sofrendo com isso? Porque, infelizmente, a vida ainda está presa àquilo que é transitório.
o coração não se apegou àquilo que é eterno. E aí, quando vê o transitório indo embora, sofre. Quando vê o transitório ameaçado, desespera. Nu eu saí do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu. Eu não trouxe nada. E eu não vou levar nada. E aí você tem que lembrar o Senhor Jesus contando aquela história do homem que amontoou no celeiro uma grande quantidade de alimentos e diz assim: vamos comer, vamos beber. Jesus disse: louco, essa noite pedirão tua alma. Então não é apenas integridade. É uma perspectiva correta sobre a vida e a sua transitoriedade. Jó consegue ficar de pé porque ele compreende isso. Ele não está lutando no livro para viver, ele não está lutando no livro para continuar aqui. Eu quero mais tempo de vida. Não. A única coisa que Jó está querendo entender é por quê. Mas a vida para ele era normal, a morte. Há duas outras lições que eu só vou mencioná-las, porque nosso tempo não permite. Quando ele diz, ainda no versículo 21, o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não é apenas um homem íntegro. Jó não é apenas um homem com a perspectiva certa sobre a transitoriedade da vida. Jó é um homem com a compreensão certa do Deus soberano. Infelizmente, nós temos perdido essa noção. Que nós não temos o controle da vida. Deus é o soberano. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Quando a mulher de Jó diz para ele amaldiçoar Deus e morrer, é interessante, capítulo 2, versículo 10, ele diz, falas como insensata. Se aceitamos de Deus os bens, não vamos aceitar os males. Jó compreende, Deus pode me dar o que Ele quiser. E se Ele quiser que eu viva um tempo bom, isso será muito joia, e eu vou louvar a Deus. Mas se Ele quiser que eu viva um tempo difícil, eu também louvarei a Deus. Ele é soberano. Só o fato dele me aceitar já seria o suficiente. O problema é que esses tempos difíceis roubam da nossa mão qualquer controle que a gente achava ter sobre a vida. Então, se você não consegue compreender Deus, ou compreender Deus como soberano da história, será bem difícil. E para finalizarmos, capítulo 42, quando chega ao final da história, Jó aprende mais uma coisa que vai lhe permitir ficar de pé. Jó respondeu ao Senhor, 42:1, reconheço que podes tudo. E nenhum plano para ti é irrealizável. Tu disseste, quem é esse que empana meus desígnios com palavras sem sentido? É certo, sem entender falei de maravilhas que superam minha compreensão.
Tu disseste: escuta-me, pois vou falar. Vou interrogar-te e tu responderás. Eu te conhecia só de ouvir. Agora meus olhos te viram. Por isso me retrato e me arrependo, lançando pó e cinza sobre mim. Como permanecer de pé? Talvez você esteja descobrindo nessa pandemia que a sua fé não é tão autêntica quanto você achava. Que você não é tão íntegro quanto você acreditava. Talvez você esteja entendendo nessa pandemia que a sua vida dependia muito da transitoriedade. Não havia perspectiva eterna. Talvez você esteja descobrindo que a sua fé em um Deus soberano não era tão verdadeira. O que fazer? Quando Jó aprende tudo o que ele não tinha aprendido ainda, ele aprende mais um princípio para permanecer de pé. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltar a Deus e reaprender. Talvez você, diante do medo, da insegurança, da incerteza, você esteja precisando exatamente voltar a Deus e dizer: Senhor, me perdoe por ter sido tão fraco, por não ter acreditado na tua palavra, não ter acreditado nas tuas promessas, não ter confiado na tua direção sábia, justa, amorosa. Então talvez você nesse momento precise voltar a Deus e dizer: Senhor, me perdoe e me ajude a ter uma fé íntegra. Me ajude a olhar para aquilo que é eterno. Me ajude a te conhecer melhor para poder descansar em teus braços, aquietar a minha alma e viver de forma segura nas mãos de um Deus vivo, poderoso, soberano, que jamais se afasta dos seus, que jamais se afasta, não abandona seus filhos. Esse tempo que vivemos é um convite a nos reexaminarmos, nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Deus Pai, há muitas pessoas sofrendo por causa das incertezas, da insegurança. São pais de famílias, são mães que têm a responsabilidade, às vezes, de sustentar o próprio lar. São pessoas que perderam seus empregos, que nesse momento estão aí batalhando para ter o que comer. E o pior, às vezes nem sabem por onde começar. Há muitas pessoas que perderam a alegria porque as suas vidas estavam intoxicadas com o tempo presente, com a era presente, e agora que se deparam com aquilo que lhes impede
a agitação, os relacionamentos mais pessoais e vivos, são pessoas que agora estão aí desamparadas, carentes emocionalmente, desesperadas. Ó Deus, pudesse essas pessoas conhecerem ao teu Filho amado Jesus. Quisera o Senhor dar-se a conhecer a essas pessoas, e isso já faria uma grande diferença. Então nós clamamos a tua misericórdia, Senhor. Pelos eleitos que estão nesse momento sem o conhecimento da verdade, que ainda não foram despertados ao Evangelho. Mas olha também por aqueles teus filhos que, tendo o conhecimento do Evangelho, têm reagido mal a esse tempo. Porque não desenvolveram, de fato, uma fé com a integridade que seria necessária para esse tempo. Porque mantiveram seus olhos fixos na transitoriedade dessa vida, porque deixaram de te conhecer, não te buscaram mais, não buscaram o conhecimento do Senhor, seja qual for a razão. São teus filhos que estão sofrendo nesse tempo. Ajuda-os a compreender onde erraram. Ajuda-os a perceber os seus próprios pecados. E traze-os em sincero arrependimento nesta hora. Para que seus corações sejam curados. Para que renasça a esperança e dissipe a dor, a incerteza. Em nome de Jesus. Tem misericórdia do teu povo, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, ouvir uma canção, vamos adorar a Deus através dessa canção. E que o Senhor Jesus continue a ministrar essa palavra ao seu coração. Que Deus te abençoe.